Tem pesquisas que mostram que mais de 65% da população mundial de pessoas que trabalham não gostam do trabalho que estão fazendo, não gostam do ambiente de trabalho, 20% odeiam e só pouco, na faixa de 12%, 15%, é que realmente trabalham em algo que elas escolheram estudar. Essa minha missão é levar alegria, é ajudar as pessoas a despertarem a alegria, e eu percebi que o mundo corporativo não é o único lugar. Então, bom, eu sou filho de um casal italiano de pós-guerra que teve que usar alegria para poder transformar toda aquela agrura da guerra, né? Da falta de comida, enfim, tudo, né? Ter que sair fora de casa. Então, assim, uma coisa que o italiano trouxe, né? E pelo menos meus pais trouxeram, foi sempre essa alegria de olhar para as coisas de uma maneira positiva. Meu pai sempre foi uma pessoa que olhava para as dificuldades como uma oportunidade. E ele foi um cara que veio sem nada para o Brasil. Ele veio, né, com a mão na frente e outra atrás e teve que se virar. E acho que isso é uma coisa que ficou muito presente na minha vida e na vida das minhas irmãs. Tanto que quando a gente foi escolher qual faculdade a gente ia fazer, ele falava, olha, escolhe alguma coisa que te faça feliz. Então, assim, não interessava tanto, claro, interessava o que você ia fazer de trabalho, mas mais do que o trabalho, é que aquilo te trouxesse felicidade, te trouxesse alegria e pudesse te dar sustento. Então eu fui criado num ambiente muito alegre, né? Caso italiano, né? Eu falo que italiano e mineiro tá ali, né? Então, um do lado do outro, né? Porque se tem uma coisa que mineiro também gosta, é de uma mesa cheia de gente, comida, risada e vamos comemorar. Então todo domingo, aquele almoço na casa da avó, todo mundo falando alto, enfim. Então era um momento sempre de muita alegria. E eu sempre fui muito brincalhão. Eu sou caçula, né? Então eu tinha certos créditos, eu podia brincar mais, enfim. Então, assim, isso foi percorrendo. E eu fiz aquela trajetória que, eu não vou falar todo mundo, mas muitas pessoas fazem. Na escola, cursinho, universidade, estágio. E aí eu escolhi comunicação. Então, na área de comunicação, eu comecei a perceber que, assim, que o meu sonho era ser um publicitário, eu vou até te falar. Né? E eu falo que eu sou um publicitário, né? Por quê? Porque eu nunca consegui trabalhar na publicidade. Mas eu lembro de uma vez, uma palestra, que eu ouvi um cara falando, quando você não encontrar o trabalho dos seus sonhos, crie o seu próprio trabalho. E aí eu comecei a pensar nisso. Comecei a fazer teatro amador, quando eu era moleque, tinha uns 18 anos, já não era tão moleque. E aí eu comecei a gostar muito dessa parte da interpretação, do teatro, eu já brincava muito fazendo vozes, etc. Enfim, minha trajetória foi começar a fazer aquele processo normal de trabalhar em empresa, só que chegou uma hora que eu fiz um curso de teatro e eu conheci um cara que tinha feito uma formação na Itália. E aí eu juntei aquilo que eu tinha já conseguido, já tinha saído de casa, vendi carro, vendi prancha de surf, vendi tudo que eu tinha para vender e fui embora para a Itália. Fiquei 3 meses, isso aos 29 anos, e fui estudar comédia dell'arte na Itália. E aí minha vida mudou. Aí minha vida virou mesmo, porque daí quando eu fiquei 3 meses, todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde, só trabalhando teatro, comédia, teatro. Então assim, improviso. Então a minha vida começou a mudar. E eu não estava preocupado com o que ia acontecer, porque eu estava lá inteiro, estava presente. Claro que isso era para durar só 3 meses. Quando terminou o curso, eu fiquei mais um tempinho lá, e aí eu conheci um grupo de saltimbancos, artistas italianos que eles viajavam pelas cidadezinhas da Itália fazendo espetáculos. E aí eu fui fazer um trabalho com os caras em Bolonha, e o cara gostou, ele virou e falou assim, ô brasileiro, quer viajar com a gente? Aí começou a minha grande aventura.
Foram 5 meses vivendo com esses caras, atravessando a Itália de Bolonha até quase Rimini, lá no sul da Itália, parando em várias cidadezinhas e fazendo... A gente fazia um monte de coisa, a gente fazia festa num condadinho, depois numa outra cidade, a gente dormia onde dava para dormir, e eu não ganhava nada, porque eu tinha a minha grana, né? Não fui ganhar alguma coisa, mas vivi uma experiência que mudou minha vida. Quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Visitar o último emprego, mas não para voltar a trabalhar lá. Voltei lá para conhecer, para ver como as pessoas estavam. E eu lembro que naquela época, a minha chefe da época, era a Vera, ela virou para mim e falou assim, Carlos, você quer voltar? Só que nisso já tinham se passado quase 2 anos, né? Eu falei, não dá, né? Eu falo, quem anda para trás é siri, quem anda para o lado é caranguejo. Então eu falei assim, não vai dar para voltar. E ela me falou sobre uma empresa que trabalhava com atividades artísticas. Eram artistas que faziam performance. Aí eu fui lá. Agora imagina só, né? Eu fiquei quase 2 anos na Itália, todo dia só fazendo arte, só trabalhando com isso. De repente eu entro numa empresa que trabalha com isso. Pergunta o que aconteceu. Eles me chamavam toda hora. Eu estava muito sarado de interpretação, de improviso. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Mas aí veio a segunda virada, que me levou, esse é o ponto que me leva para o mundo corporativo. Um amigo meu, que eu fiz nessa empresa, ele me chamou um dia para substituir ele no final de semana num trabalho. Eu falei, mas o que é? Eu falei, é um trabalho de palhaço. Eu perguntei, mas aonde que é? Ele falou, não, fica tranquilo, é um lugar legal tal. Ele não me falou, porque ele já sabia que era uma roubada. Eu já sabia que era uma roubada. Mas tudo bem, eu confiava no Edu, eu falei, vamos embora. E aí eu fui, só que eu fui longe. Eu fui para o Taboão da Serra, aqui em São Paulo. No finzinho, quando começava a Regis Bittencourt, para trabalhar numa concessionária de automóvel. Então eu fui ser palhaço de concessionária. E o primeiro trabalho, cara, eles chegaram lá, me preparei todo já achando aquele mico, né? Eu falei, cara, eu queria matar o Edu. Enfim, chegou lá, o cara trouxe um calhamaço de papel bem fininho com as promoções dos carros usados. E fui eu, um perna de pau, mais outro palhaço, a gente foi tudo pra rua para poder distribuir. Agora imagina só, ali no Taboão, não passa carrão, passa uns carros mais humildes, mais, né? Era Fuquinha, uns Corcel 72, umas Brasília, entendeu? Então assim, era meio que uma chibiquinha, né? Eu falava, cara, esse cara que tá aqui no Farol nunca vai entrar na concessionária para comprar um outro carro, né? Enfim, sol a pino, aí quando deu 12:30 e pouco, eu falei, cara, não dá. Eu já escorrendo aqui a maquiagem, né? Aquela roupa de palhaço, falei, galera, fui. Entrei na concessionária, e a concessionária era climatizada, né? Então, aquela porta de vidro abriu, aquele ar-condicionado, eu falei assim, aqui é o meu lugar, né? E aí eu cheguei perto da mesa do gerente, que nem tinha me visto entrar, era mais pro fundo, coloquei lá o calhamaço de papel e falei assim, olha, eu sou palhaço, mas não sou trouxa. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que foi, palhaço? Eu falei assim, olha, seguinte, contei para ele, ó, não dá, não vai rolar nada aqui. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei assim, eu trabalho melhor aqui dentro da concessionária. Ele virou para mim assim, sabe aquela cara de sair e falou assim, ô palhaço, você quer ficar no ar-condicionado, né? Daí eu já emendei. Se instalar um ar-condicionado, eu não tenho culpa. Enfim, e aí vou encurtar a história. 2 anos trabalhando nessa concessionária, desenvolvi um trabalho de vendas, de atendimento bem-humorado. Então olha só o que acontecia. O pessoal de final de semana, quando chegava na concessionária, se vinha com filho, o filho, assim, 5 minutos, 10 minutos, o filho já começa. Papai, vamos embora, mamãe, vamos embora. Eu, cara, embora. Mas se tem entretenimento, a criança ficava, a gente levava ela para brincar, tinha outro palhaço comigo, o Lelé, ele ia lá brincar, eu ficava entretendo os caras. Pô, o cara ficava 3 horas lá. Agora, se um vendedor numa concessionária em 3 horas ele não vender um carro, pede a conta. Então, com isso, a gente foi trabalhando e o pessoal da concessionária percebeu que a gente fazia um trabalho legal. E aí eu comecei a falar, vou ser o empreendedor de palhaços da cidade de São Paulo. Cara, eu já estava imaginando, chamar todos os meus amigos que eram artistas para fazer a trupe dos palhaços. Eu ia ser o Ronald McDonald das concessionárias. Só que eu não consegui fazer esse empreendimento por falta de mão de obra. Porque eu chegava nesses amigos e falava, olha, mas tem um trabalho legal, a gente faz palhaço, são 6 horas por dia, dá para você ganhar uma grana legal, parará, não sei o quê. Aí as pessoas falavam, não, eu quero ser artista, eu quero fazer Shakespeare, eu quero fazer mulher, eu quero não sei... Bom, daí, enfim, não tinha mão de obra para isso. Na virada de 2 anos, né, quando terminou 1 ano que a gente estava na concessionária, a gente fez uma proposta de quadriplicar o nosso salário. E aí os caras, eles falaram, como assim vocês querem ganhar tudo isso? Eu falei assim, não, porque é o seguinte, eu tinha anotado em 1 ano todos os carros que a gente tinha influenciado à venda. E mostrei para eles que a gente era um custo promocional de vendas que era muito barato.
E mesmo eles quadriplicando o que a gente ganhava, que não era tanto, mas quadriplicando, eles também iam gastar muito pouco. E por sorte, nesse dia, o dono da rede de concessionária estava lá, o seu Luiz. Aí, assim, ficou aquele papo, virou uma hora e falou assim, ele estava quieto num canto, ele falou assim, paga os meninos aí que eles trabalham melhor que muito vendedor que está aqui. Enfim, a gente deu sorte dele estar lá naquele dia. E aí começou a minha visão para virar realmente um empreendedor da parte artística. E eu comecei a perceber, eu já sabia que na área empresarial o que mais tem é estressado. Porque tem muita pressão, enfim, as pessoas elas trabalham de uma maneira muito pressionada, as pessoas elas não ficam felizes, os ambientes são sisudos. E aí eu comecei uma trajetória, isso em 2000, ano 2000, comecei uma trajetória de investir em fazer ações que eu chamei de entretenimento corporativo. E aí foi assim, oceano azul. De 2000 a 2006, 2008, a gente navegou muito bem, a gente trabalhou para principais multinacionais, empresas grandes no Brasil. Eu tinha mais de 60 atores cadastrados com a gente, então a gente fazia muito evento, viajava muito, até para fora a gente viajou, a gente foi fazer um evento em Bariloche, na Argentina. Enfim, 2003 a gente teve uma quebradinha, porque teve uma mudança do governo, né? Aquilo mexeu um pouco com a gente, né? Mas logo depois de um ano a gente conseguiu recuperar. E assim foi indo até 2008. Em 2008 a gente teve a grande crise, a grande bolha, né? E aí de lá para cá, não de lá para cá, mas nos próximos 4, 5 anos, a coisa começou a mudar muito no mercado. E eu também comecei a mudar. Nesses anos todos que eu trabalhei no entretenimento corporativo, eu sempre uma parte do que eu ganhava, eu investi em mim. Então eu investi em uma formação de consultoria empresarial, antroposófica, eu fiz programação neurolinguística, fui estudar algumas áreas terapêuticas, tudo que estava voltado ao desenvolvimento humano. Então assim, eu durante um tempo, esse tempo todo, eu vivi um pouco uma utopia, né? Porque eu achava que aquilo que a gente fazia realmente transformava as pessoas dentro da empresa. Mas eu percebi que a gente e um buffet gostoso era a mesma coisa. Porque assim, era pontual, né? Quando você vai para um evento, tem aquele buffet gostoso, daí você vai lá, come aqueles canapés e fica feliz. Nosso trabalho era mais ou menos isso. A gente ia lá, fazia o pessoal se divertir, alegre, mas não mudava nada na história do profissional. E aí aquilo começou a me incomodar. Eu falei, olha, fazer humor por humor, usar alegria simplesmente para, sabe, dourar uma pílula, não vai adiantar. E aí eu mudei totalmente meu negócio. Em 2014 eu fechei a minha empresa, praticamente as atividades, mas não o conteúdo. Eu falei, como eu posso fazer para usar alegria, para usar bom humor, para realmente ajudar as pessoas? E foi aí que em 2 anos eu fiz um trabalho solo, fui trabalhando sozinho. Em 2016 eu lancei o conceito do humor com propósito, né? Então a gente usar a linguagem do humor para ter um propósito maior. Para vocês. E aí a coisa começou eu comecei do zero de novo, né? Porque como você mostrar para um empresário que quando o profissional dele está mais bem-humorado, está em alegria, ele produz mais e melhor, ele inventa menos desculpa, ele está mais comprometido. Porque geralmente a empresa já usa alegria, só que só no final do ano, né? Bateu a meta, premiação, convenção, aí o cara recebe um prêmio, ele é reconhecido. E como é que o cara sobe em cima do palco? Como é que as mulheres que ganham prêmios sobem em cima do palco? Sobe em alegria, sendo ovacionado pelos colegas. Mas isso só acontece 1 dia ou 2 dias no máximo, num ano inteiro de trabalho. Então eu falo, se tem uma CIPAT que é obrigatória, deveria ter uma Alegrate, né? Você ter sempre ações de alegria para a empresa, para as pessoas poderem produzir melhor e serem mais felizes. É notório, tem pesquisas que mostram que mais de 65% da população mundial de pessoas que trabalham não gostam do trabalho que estão fazendo, não gostam do ambiente de trabalho, 20% odeiam e só pouco, na faixa de 12%, 15%, é que realmente trabalham em algo que elas escolheram estudar. Então, a minha trajetória é essa. A minha missão é levar alegria, é ajudar as pessoas a despertarem alegria, e eu percebi que o mundo corporativo não é o único lugar. Tem muitas pessoas que estão frustradas, que estão deprimidas, que precisam de acolhimento,
e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, essa é a minha missão. Minha missão é realmente trazer alegria para as pessoas, para que elas possam ter mais serenidade na vida, que elas possam confiar mais nelas, que elas possam ter mais autonomia, elas serem donas das decisões que elas vão fazer na vida. Essa é a minha missão aqui, nesse planetinha. Segura a mão da pessoa do seu lado aí, aperta, olha no olho dela e fala: que bom que você está aqui comigo. Ai, que delícia. Agora abraça, pode abraçar, abraça. Agora tira a roupa e vamos dançar. Não, para tudo. Bom, os personagens, que também a gente pode chamar de persona, eu chamo eles de personagens da alegria, ou entidades da alegria. Eu gosto da palavra entidade, porque até brincando um pouco com aquele lado espiritual, né? A gente fala assim, baixou o santo em você, não baixou o personagem, né? E eu falo que tem muitos que moram dentro de mim, né? Enfim, nessa carreira toda, né, nesses quase 20 anos trabalhando, para você ter uma ideia, eu tenho quase 50, eu acho que eu já cheguei a 50 personagens, né? E eles foram surgindo por um motivo. Na minha, eu vou falar juventude porque eu me considero jovem ainda, mas assim, eu tive uma grande referência, que foi o Chico Anísio. O Chico Anísio, para mim na televisão, era um cara que se transformava em vários personagens. Algumas pessoas dizem que ele tinha mais de 200 personagens. Mas enfim, a televisão me trouxe Chico Anísio. E um outro cara que eu gostava muito era o Renato Aragão. Mas o Renato Aragão, o Didi, ele não se transformava tanto. Era ele, aquele cearense, aquele matuto que era esperto. Então era diferente. Os Trapalhões, eles não trabalhavam com tanta modificação, com tanta transformação. Eles eram o personagem. O Chico Anísio tinha um monte de personagem. E eu comecei a brincar no teatro, a gente se transforma em personagens. Então assim, o próprio teatro, a linha do teatro me promoveu exercitar isso. E aí eu comecei a criar os personagens de acordo com a necessidade do que aparecia. E eu falo que assim, hoje eu me sinto à vontade para criar qualquer personagem. Assim, se eu tiver por exemplo, uma empresa ela quer fazer alguma ação ou uma pessoa quer fazer uma festa e quer trazer um personagem, eu vou lá e crio. Então eu tenho uma sexóloga, eu tenho um personal trainer, eu tenho um caipira que é E assim, o legal são as histórias desses personagens, né? Por exemplo, a sexóloga, a doutora Vavá, ela é uma sexo-psicoterapeuta, né? Então ela fala de sexo, ela fala de psicologia e ela é terapeuta. Você pega o Iocapim. O Iocapim é um matuto que nasceu na fazenda, mas ele quis ser filósofo, foi estudar no Vale do Silício. Então assim, cara, assim, tudo aquilo de criatividade que um dia eu quis quando eu queria ser publicitário, eu comecei a trazer isso à tona. Então os personagens, outro dia eu fiz a conta, né? Tava fazendo uma conta que a doutora Vavá tem 20 anos de criação. Ela foi criada em 1999, quando eu fui fazer um telegrama animado para um casal que ia fazer a despedida de solteiro. E hoje a doutora Vavá é palestrante, tem programa no YouTube, né? E tá chegando, né? Fez o ano passado, a gente abriu o Outubro Rosa na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então assim, os personagens, eles me dão uma liberdade poética de falar de coisas sérias, mas de uma maneira muito bem-humorada. Então, o personagem nada mais é do que o meu instrumento de comunicação. E é engraçado que quando eu me transformo num personagem, quando eu saio como Caruso, as pessoas não me reconhecem. E eu acho até estranho, porque não tem como os traços, a fisionomia. Mas quando eu vou para um evento, geralmente eu estou num lugar e entra o personagem. E muitos me pedem para que no final eu apareça para mostrar quem eu sou. Mas se eu ando pelas pessoas, ninguém me reconhece. Eu acho legal isso, porque isso prova que o personagem ele tem uma identidade, é dele. E todo personagem tem uma história. E uma coisa que eu aprendi, que assim, tem a diferença entre o estereótipo e o arquétipo. Então assim, o estereótipo seria só fingir que eu sou de um jeito. Vou fazer um bêbado, vou fazer um personal trainer, mas assim, ele não tem história. Então todos os personagens que eu criei, eles têm uma história, eles têm uma infância, eles têm uma adolescência, eles têm uma relação familiar. E isso faz com que eles tenham uma força arquetípica, que ela encosta, ela toca as pessoas. Tanto que assim, quantas vezes, vou falar da doutora Vavá, porque ela está muito em voga, quantas vezes que as mulheres vinham conversar comigo, mesmo depois que o evento aconteceu, elas iam conversar para pedir conselho para a doutora Vavá. E elas falavam com a doutora Vavá. E o caso mais engraçado que aconteceu foi numa associação comercial. Teve o Dia Internacional das Mulheres
eu fui fazer uma palestra de doutora Vavá e quando as mulheres chegaram, elas estavam lá, eram mais ou menos umas 50 mulheres, e aí entra a doutora Vavá. Elas dançaram comigo, elas brincaram, sensualizaram, foi muito divertido. Terminou, a pessoa que me convidou para palestrar começou a falar, eu fui lá me trocar, né? Quando eu voltei e eu apareci, as mulheres estavam todas assim muito efusivas, quando elas me viram, gente, elas ficaram assim, elas calaram. Tipo assim, como assim um homem? Elas não conseguiam reagir da mesma maneira de como elas estavam quando elas estavam com a doutora Vavá. E eu falei, realmente, então assim, a doutora Vavá é uma entidade, os personagens são uma entidade que vem a servir, enfim, essa comunicação de alegria que eu trago para o mundo. Dá para chamar a doutora Vavá? Dá. Peraí que eu vou chamar a doutora Vavá, tá? Ô Vavá, vem cá. Oi, Caruso, para de gritar, eu tô aqui, menino. Ah, vai pra lá. Ai, gente, oi, adoro câmera. Não, é aqui, ali. Ai, que bom, né? É um prazer. Ai, tudo bem? Ai, que felicidade estar aqui, gente. Como é que se chama? Ai, como assim? Como é que você chama? Doutora Vavá? Eu sei que tem uma conta. Então, tem alguém da imprensa aqui nesse estúdio? Não, né? Tá, porque é o seguinte, assim, eu já tive problema quando sai alguma coisa escrita na imprensa, né? Então, assim, o nome é Varginia Cleitoris. Calma, eu sei, dá vontade de rir, é normal. Varginia Cleitoris, porque minha mãe, ela era uma assistente de obstetra, né? E ela lidava muito com as Vargínias, né? Se é que você me entende, né? E Cleitoris, né? Veio assim da família, já é uma coisa muito antiga, né? Porque assim, a minha família é toda de parteira, né? Eu não achava que eu ia ser uma doutora, uma sexopsicoterapeuta. Mas aí, enfim, a vida leva a gente por esses caminhos que a gente não sabe direito. E aí entrei nessa vida maravilhosa e aí eu tô adorando, adoro, porque eu lido com muitas mulheres, com muitos homens e a sexopsicoterapia é fantástica, ajuda as pessoas a tirarem a dor da frente, graças a Deus. Tudo começou, né, assim, eu sempre acompanhei porque lá no hospital onde minha mãe trabalhava tinha uma creche, então de pequenininho eu já ficava lá junto com as enfermeiras, tanto que tem umas fotos minhas que eu já tô lá com aquele chapeuzinho bonitinho de enfermeira, brincava com estetoscópio, essas coisas. Eu tomei um susto, minha mãe fala que eu tomei um susto quando colocou o estetoscópio no meu peitinho, e aí eu senti o coração batendo e eu comecei a chorar. Olha só que louco, né? Enfim, e aí, eu fui ficando nesse hospital e aí depois eu tomei gosto pela coisa. Fiz primeiro um curso de enfermagem, aí cuidei de muita gente e aí eu comecei a perceber que o problema mesmo das pessoas e de todas, inclusive se você quiser a gente pode conversar depois que você deve ter um probleminha também, é falar sobre sexo. O sexo é uma coisa que as pessoas não conseguem falar, não conseguem fazer direito, não se libertam. Sabe por quê que elas não conseguem? Porque elas não brincam. Se as pessoas brincassem mais no momento de fazer amor, nossa senhora, mas olha, o sexy shop ia perder muito dinheiro, viu? Porque as pessoas podem brincar com coisas em casas que você nem faz ideia. Falei casas, é uma casa só, melhor. Vamos na monogamia, tá? Enfim, e aí eu comecei a fazer um curso, né, especializado em sexoterapia e que isso, assim, me abriu realmente muitos caminhos. E aí eu comecei a perceber que só estudar sobre a sexoterapia não funcionava. Eu precisava fazer um curso de psicologia. Então eu tenho 3 faculdades. Eu tenho a de sexoterapia, eu tenho a de psicologia aplicada e psicanálise e tenho a de terapia. Aí as terapias são várias. Eu gosto muito dessas coisas do além, sabe? Então tem as terapias normais, mas tem aquela terapia bacana de, assim, algumas massagens, né, constelação familiar, que eu amo. Aí tem outras coisas legais, reiki, que é a imposição das mãos, e graças a Deus, pelo bom Deus, que hoje nos grandes hospitais a gente já tem essas áreas, né? Você vai num Sírio-Libanês, vai num Einstein, vai como é que chama o outro lá? No São Luís, você já tem o pessoal que faz reiki, que faz imposição de mão, tem jorei, tem diksha, e tem um monte de coisa. Peraí que dá uma coçadinha aqui. Então, tem um monte de coisa bacana. Outra coisa que eu amo também dessas terapias, né? Tem uma cliente minha, a Daniela, que ela é ótima, ela faz reposição hormonal comigo, né? Tá bombando com o marido, você não faz ideia. E aí ela faz uma coisa que chama barra de Access. Gente, é maravilhoso. Barra de Access é assim, é algo que deixa a minha mente tranquila, mas muito tranquila, né? E eu gosto muito de outras coisas que são lá do Oriente. Eu gosto também da quiromancia, eu gosto de astrologia, enfim, eu gosto de tudo, tá? Eu gosto de tudo que possa em algum momento ajudar as pessoas
a se livrarem dessa mochilinha de dor que às vezes as pessoas carregam por um monte de tempo. E o Caruso, ele é um grande motivador, né? Porque o Caruso que realmente me estimulou muito para vir parar na internet, para começar a falar, né? Criou um programa para mim, né? Eu Venho com a Vavá, que daqui a pouco acho que vai estar em outro lugar aí, porque eu estou me estudando, né? Um lugar bacana para estar. E eu acho que a vida é um grande círculo, né? E a gente tem que seguir o fluxo da coisa. Se a gente vai... Porque, gente, se tem uma coisa que é infinita é o círculo, né? E outro dia eu estava estudando que, na verdade, o círculo é uma espiral. Você já pensou nisso? Se você olha para uma espiral que faz esse movimento assim, né? Se a gente olhar de cima, a gente vê só um círculo, mas não é, ele fica rodando o tempo todo. Então eu estou ajudando as pessoas a entrarem nesse círculo de abundância para ficarem melhor. E olha, eu vou te falar uma coisa, a sexoterapia... ela tem ajudado muitas pessoas a ganharem mais confiança nelas. Elas conseguem entender o que é a dor, separar o que é dor física e dor emocional, né? Que o Caruso fala muito também, a gente troca muita figurinha, né? Enfim, então assim, eu acho que o bom da vida é a gente poder se abrir com as pessoas e as pessoas terem com quem confiar para poder falar dos seus problemas. O que está faltando hoje, para você ter uma ideia, é ouvido. Tem muita gente precisando de um ouvido, alguém que para, que te escuta. Quantas, mas olha, eu perco a conta, quantas clientes que vão lá na minha clínica e elas vão lá só para poder falar alguma coisa. A gente procura olhar para a pessoa de forma integral, né? Por isso que eu gosto muito desses trabalhos mais espiritualizados, né? Porque a gente consegue olhar para as coisas de outra maneira. E tem uma pessoa que eu sigo, sabe, que eu tenho aprendido muito, né, que é uma pessoa que eu acho que vocês conhecem, né? O nome dele, o apelido dele, assim, no frigir das coisas é bem bacana. Ele é conhecido como Dr. Pineal. Ai, eu acho lindo, gente, Dr. Sérgio. Você conhece? Dr. Sérgio é uma pessoa que eu respeito muito, né? E eu acho ele tão bonitinho, porque ele me lembra, sabe? Ele fica balançando a cabeça, ele é lindo quando ele faz assim, sabe? Ele tá sempre falando sim para as coisas, né? Acho que é um espírito que tem nele que fala sim. E eu aprendi tanto sobre essa coisa da pineal, que assim, que como isso tem a ver, né? Porque a gente vive a partir da luz, não é, querido? As pessoas, quando elas estão na luz, elas estão na vida. Quando você vai para a escuridão, tem que ser só para dormir, né? Não vai inventar de entrar na escuridão para você descobrir alguma coisa. Tem gente que quer conhecer a vida dela pela escuridão. Para com isso. Na escuridão você tem que... Na escuridão que tem a luz, que tem estrela, que tem a lua. Mas fora isso, fecha os olhos, dorme para acordar bem no dia seguinte. Então é isso, meu trabalho de sexopsicoterapia é para realmente... Hoje eu tenho essa linha de trabalho e eu faço várias apresentações em empresas, em escolas, em teatros, em associações. Aonde me chamarem eu vou. Hoje eu sou considerado uma palestrante super motivacional. Olha que lindo! Um amigo meu, empresário, uma vez me convidou, porque disse que o pessoal estava meio bola baixa. Aí eu falei, eu preciso dar um up, né? E como ele conhece, a mulher dele vai lá na clínica fazer a reposição hormonal também, que eu faço tudo na base da parte mais antroposófica, uma coisa mais assim, homeopata, né? Aí ele falou, vai lá dar um gás nas pessoas. Não é que eu peguei gosto pela coisa, menino? E aí eu falei, vou fazer isso. Virei uma palestrante motivacional delivery, né? Você me chama, eu vou. Aí assim, o cachê não é muito alto, mas você pode me pagar tranquilamente, eu divido, entendeu? A gente parcela tudo, enfim. Então assim, minha vida hoje está entre a clínica e dar aulas na universidade, que eu dou aula também, faço a minha parte social, eu vou em alguns lugares, né, para poder falar sobre como você lidar bem com as dores e o mote principal é trocar a dor por bom humor.